Queridos, a ceia do Senhor, ela é, na verdade, um convite a participar de um dos momentos mais profundos e sagrados da nossa fé. Não se trata apenas de um ritual ou de uma tradição, mas a ceia, ela é um poderoso memorial, uma lembrança viva que nos conecta com o coração do Evangelho. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele dá uma visão muito clara e inspiradora sobre o significado dessa prática. Como eu disse, não se trata apenas de um ato de tradição, não se trata apenas de um ritual, mas hoje nós vamos explorar pelo menos 3 aspectos fundamentais desse texto que revelam a profundidade da ceia do Senhor. E a primeira situação que nós percebemos aqui é que a ceia do Senhor nos lembra o que Cristo fez por nós. Versículo 25 fala: "Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim." Nós estamos falando de um memorial. Nós estamos falando de algo que nos remete ao sacrifício do Cordeiro Redentor. Quando nós ceamos, ou quando nós temos essa comunhão com o Pai, quando nós assentamos na mesa com o Senhor, nós estamos, na verdade, trazendo de volta, trazendo a lembrança, trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós. Quando partimos o pão e bebemos o cálice, somos levados de volta ao Calvário. Aquele lugar que antes era maldito, mas que após o sangue aspergido de Cristo naquele lugar, após o sangue de Cristo ser derramado naquele lugar, aquele lugar se tornou bendito. Obrigado, pastor. Aquele lugar se tornou um lugar bendito. Eu estou falando de um memorial que expressa o momento em que Jesus deu a sua vida por nós. Eu sempre gosto de lembrar a ideia do Calvário. Lembra o que significa Calvário ou Gólgota? É literalmente o Morro das Caveiras. Era um lugar destinado à morte. Era um lugar maldito. Era um lugar que ninguém gostaria de estar. A cruz era um símbolo de vergonha, era um símbolo de dor, era um símbolo de morte perversa e dolorosa. Mas a Bíblia diz que este Jesus, o nosso Jesus, aquele que nós servimos e adoramos aqui nessa manhã, a Bíblia nos ensina que este Jesus, mesmo sendo Deus, ele não agiu como Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, como diz o texto. Mas antes ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão de sua glória. Ele esvaziou-se de sua majestade, do seu senhorio, do seu poder. E foi para viver como homem. Na verdade, a expressão ali, primeiro o texto diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Eu já falei essa expressão para vocês aqui. A expressão grega para servo é doulos. O que significa doulos? Doulos é literalmente, na verdade não existe uma palavra no português que expressa a totalidade dessa palavra. A palavra no português que mais se aproxima da realidade de doulos é escravo. E aí quando nós falamos de escravo, imagine só, nós estamos falando de um Cristo, Filho do Deus vivo, que participou ativamente da criação de todas as coisas, que possui poder, glória, majestade, e ele abriu mão disso tudo para se tornar algo menos que um escravo. Você consegue imaginar isso, irmãos? Ele optou, foi por iniciativa própria, ele abriu mão de sua glória para esta terra. Pagaram tudo isso para pagar uma dívida que não era dele, mas nossa. Uma dívida que pertencia a nós.
Então Jesus, ele abriu mão de sua glória e veio a esta terra como doulos, como escravo. Mas escravo do quê? Ele veio como escravo de uma missão. Ele veio para trazer ao homem a oportunidade de ser salvo por intermédio da sua maravilhosa graça. O que eu estou trazendo para vocês aqui nessa manhã não é algo novo, mas é algo que precisa estar vivo no nosso coração. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de muitas ideias, muitos achismos, muitas colocações, muitos pontos de vista, muitas teologias, muitos pensamentos controversos, muitas diversidade de colocações bíblicas, que às vezes faz com que a gente tente achar ou nos instiga a procurar uma resposta daquilo que é irrelevante. E aí, muitas vezes, aquilo que é relevante é ficado para trás. Aquilo que realmente importa ao cristianismo, nós trocamos por aquilo que a gente acha curioso. Nós trocamos o fundamental pelo legal. Nós trocamos aquilo que era para ser o alicerce do nosso estilo de vida por aquilo que é meramente interessante. Nós trocamos as bases da nossa fé por aquilo que é curioso. E aí, quando nós paramos para pensar sobre isso, irmãos, isso é uma realidade. Quando você abre a internet e começa a assistir esses podcasts, esta vasta imensidão de possibilidades, de sermões diferentes, de diferentes pregadores, de várias partes do mundo, de diferentes culturas teológicas, e aí a gente vai recebendo um monte de informações, e a gente vai gostando desse universo de informações, mas a gente acaba perdendo o contato com aquilo que é o básico do cristianismo. A gente acaba perdendo contato com aquilo que é inicial, aquilo que é fundamental. Quando a gente fala da ceia do Senhor, e Paulo vai dizer isso, todas as vezes que comerdes esse pão e beber desse cálice, fazer isso em memória de mim. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já sabia que nós viveríamos uma realidade de muita confusão teológica. Já sabia que nós viveríamos uma realidade de muitas divergências de pensamentos bíblicos. Ele já sabia que nós já viveríamos guerras de hermenêuticas, onde diferentes pessoas com diferentes interpretações defenderiam diferentes pontos bíblicos e o fundamental fica esquecido. Hoje as perguntas por aí não é se você é discípulo de Jesus. As perguntas por aí é se você é calvinista ou arminiano. As perguntas por aí não é se tua fé está firmemente alicerçada naquilo que Cristo fez por você. Mas as perguntas que tem por aí é se você é pré, pós, mid-tribulacionista, milenista, pós-milenista, supralapsariano, infralapsariano, enfim. Toda essa confusão toda. Mas a gente tem se posicionado cada vez, eu tenho percebido isso, que a gente tem se posicionado cada vez mais sob uma perspectiva teológica. Muito se fala das nossas posições, mas pouco se fala daquilo que é raiz, daquilo que é básico. E nós não podemos perder o que é o básico, porque é o básico que nos sustenta. Trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós é o que sustenta a nossa vida. É o que sustenta a nossa existência e é o que dá autenticidade àquilo que somos. Por isso Paulo frisa essa ideia. Fazer isso em memória de mim. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. Não mensalmente no ato da ceia, mas diariamente. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O pecado é realmente cruel. O pecado é realmente uma realidade cruel. A palavra pecado, ela normalmente é interpretada como errar o alvo. Tem o seu significado na ideia de literalmente ilegalidade, ou transgressão, ou infidelidade contra Deus. Mas na prática se refere ao conceito de uma violação profunda contra a santidade de Deus.
Isso é o pecado. É uma violação profunda contra a santidade do Criador, contra a natureza do Criador, contra o trabalho das mãos do Criador. E aí Paulo foi taxativo em afirmar em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E a destituição da glória de Deus é resultante desta que é a maior tragédia da vida humana, chamada pecado. E por que o pecado é a maior tragédia da história humana? Primeiro, porque a criatura se afastou do seu Criador. E uma vez longe de Deus, o homem perde a completa noção do propósito de sua existência e vive apenas para satisfazer o que lhe importa. O homem se isolou da santidade de Deus, sujeitando aos seus próprios e destrutivos prazeres, além dos enganos, das seduções presentes neste mundo que jaz no maligno. O pecado é uma tragédia. O pecado é perigoso. O pecado mata. Nós vamos perceber na Bíblia que o pecado é um ato de rebelião e afronta a santidade de Deus. O fato é, queridos, que nós pecamos deliberadamente contra o santo de Deus. E isso é para nós uma situação, precisa ser para nós uma situação desesperadora. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós, criaturas, e Deus, o nosso Criador. A morte se tornou a consequência de uma vida de pecado. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6:23. Nós precisamos lembrar do alerta que Deus fez a Adão, que em relação à árvore do conhecimento, no dia que vocês, olha o alerta de Deus, no dia que dela comeres, certamente morrerá. Essa afirmação compreende não apenas a morte física no sentido primário, mas também a morte espiritual. E essa morte espiritual é basicamente a perda da comunhão com Deus. E isso leva automaticamente à destruição. Mas como se não bastasse, o pecado também afetou a relação do homem consigo mesmo. O pecado é essencialmente um erro contra si mesmo e contra o outro. Um pastor norte-americano chamado Robert Schuller, ele disse que o pecado é uma ofensa psicológica a si mesmo. E a gente observa que após o pecado de Adão e Eva, eles foram separados de Deus e a relação entre eles começaram a se deformar. Você vai ler isso especificamente em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas o pecado também fez com que o mal contaminasse cada aspecto da humanidade. Irmãos, coração, mente, personalidade, emoções, consciência, razões, vontades, a maldade que assola o mundo, tudo isso foi contaminado pelo pecado. Entretanto, irmãos, cada vida que acreditou nesta obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, cada vida que crê naquilo que Cristo fez, cada vida que crê que Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, se entregou, passou tudo aquilo que ele tinha que passar, até a sua morte ser consumada lá no Calvário. Todo aquele que crê nesse ato de Jesus, encontra neste ato perdão e restauração do relacionamento com o Criador. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 24 e 25, vai estar escrito assim: Ele mesmo, ele quem? Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a sua justiça. Pedro continua dizendo: por suas feridas
Vocês foram curados, irmãos. Nós fomos curados, a nossa alma foi curada, os nossos corpos foram curados, as nossas emoções foram curadas por aquilo que Cristo fez. Hoje nós não devemos mais nada para este mundo. Você não deve mais nada para o pecado. Uau! Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao bom pastor e o bispo das suas almas. O sacrifício de Jesus significou que o pecado, esse vírus mais mortal de todos os tempos e que atingiu toda a humanidade, perdeu a sua força e domínio sobre todos. Todo aquele que nele crê. E desde então, de agora em diante, ou desde este dia da morte de Jesus, todos aqueles que creem na sua obra redentora podem encontrar nele perdão e salvação. Neste dia, na cruz do Calvário, se cumpriu a sentença que Deus estabeleceu sobre a serpente no Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Após a queda de Eva, de Adão, Deus se dirige à serpente e diz que da semente da mulher iria se levantar aquele que esmagaria a sua cabeça. Este foi o dia em que a cabeça de Satanás foi esmagada. Deus não falha em suas promessas. Neste dia, os planos de Satanás em conduzir toda a humanidade à perdição foi desfeito em Cristo Jesus. Neste dia, o muro da separação entre Deus e o homem caiu. E em Cristo, amados, todos nós podemos nos reconciliar com o Criador. Então a obra de Cristo na cruz do Calvário restaurou para aqueles que creem. Quantos creem aqui? Então é para você a obra de Cristo. Ele restaurou para você o relacionamento com Deus. Hoje nós somos reconciliados com Deus. Foi através de Cristo que nós podemos ser adotados como filhos de Deus. Conforme disse João capítulo 1, versículos 12 e 13. Olha o que diz, eu preciso ler esse texto para vocês. Diz assim: mas todos quantos o receberam. Quem recebeu ele aqui, gente? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Este recebimento de Jesus, quando você recebe Jesus em sua vida, você recebe também um poder que te dá direito de ser chamado filho de Deus. E o texto continua dizendo, a saber que os que creem em seu nome, quantos creem nesse nome? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Hoje nós somos filhos. E nós ceamos porque este ato nos relembra que somos filhos pelo ato de Cristo na cruz do Calvário. Neste dia, foi o dia em que em Cristo, os homens tiveram a oportunidade de serem livres de toda a maldição. Conforme está escrito lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, lá diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Sabe o que isso significa na prática? Que não importa qual foi o nosso passado, não importa se algum dia alguém lançou uma palavra de maldição sobre nós, ou sobre você, não importa se algum dia o seu pai ou a sua mãe liberou uma palavra de maldição sobre você, não importa se algum dia alguém fez algum tipo de feitiço ou de macumba sobre você, o que importa é que quando você entende aquilo que Cristo fez por você, você também precisa entender que neste ato,
Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Ele se colocou na nossa frente. Ele se colocou entre nós e a maldição. E Ele tomou para si essas maldições. Hoje eu e você, independente do passado que tivemos, independente daquilo que os nossos pais fizeram, que os nossos antepassados fizeram, independente de palavras que foram lançadas contra nós, hoje eu e você, em Cristo, somos livres de toda e qualquer maldição. Nada que o diabo um dia planejou contra nós pode prosperar. Por quê? Porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Por isso que naquele dia foi um dia de libertação. Então, por que nós celebramos a ceia? Porque, em primeiro lugar, ela nos traz a memória daquilo que Cristo fez por nós. Somos perdoados e somos salvos. Eu vou repetir, irmãos, você podia ter dado glória a Deus. Somos perdoados e somos salvos. Em segundo lugar, a ceia também me lembra que nós temos uma missão. A ceia nos lembra a essência missional da nossa vida como igreja. Versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor. A ceia do Senhor também é uma convocação à missão. Ao partilhar deste pão, ao beber desse cálice, nós proclamamos a morte do Senhor, não apenas nas quatro paredes, mas para o mundo inteiro. Porque a ceia nos relembra a essência missional. Nós temos uma responsabilidade como igreja. Aquilo que Cristo fez por você, irmão, não é para ficar só em você. Nós somos um grupo de pessoas que foram salvas para poder anunciar a salvação. Nós somos um grupo de pessoas que foram resgatadas para poder anunciar que existe aquele que resgata todo homem. Existe um resgatador. Nós somos aqueles que fomos um dia perdoados para também proporcionar a outras pessoas o perdão que só é possível em Cristo Jesus. Então aquilo que Cristo fez por você não pode parar em você. Aquilo que Cristo fez por você deve se manifestar através de você. O grande pregador inglês do século XVIII, Charles Spurgeon, ele disse algo muito curioso. Ele falou que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E aí isso me remete a uma outra frase de um pastor canadense já falecido, Dr. Oswald Smith, que, segundo Billy Graham, foi o homem mais apaixonado por missões do século passado. Smith disse o seguinte: que se você se diz cristão e não se envolve na proclamação do Evangelho, você é qualquer coisa menos cristão. Eu preciso te falar algo, irmão. Vocês me perdoam? Posso te falar algo? Sim ou não? Se você se diz cristão e a situação espiritual das pessoas que você encontra na rua, estou me referindo aos drogados, aos viciados, aos violentos, aqueles que vivem distantes de Jesus, se a situação dessas pessoas não te incomoda, então provavelmente você está vivendo na região mais rasa do cristianismo. Ou provavelmente você esteja sendo a pessoa, o perfil do cristão que Oswald Smith compartilhou. Tudo que Deus te dá é para compartilhar. Tudo. Tudo que Deus te dá é para compartilhar. A salvação não é para parar em você. Chamo isso de evangelho pleno. Existem pessoas que vivem um evangelho mediano. O que é o evangelho mediano? Aquelas pessoas que foram alcançadas, tá bom, vou morar no céu um dia. Isso é só uma parte do Evangelho. Mas existe ainda uma outra parte do Evangelho, que é vivida por aquelas pessoas que foram alcançadas e também vivem para alcançar outras. Aleluia.
Isso é o evangelho pleno. Então, você foi salvo, mas a salvação também te trouxe uma missão. Salvação também te trouxe uma missão. Tudo que Deus te dá é para compartilhar. Por exemplo, dons. Dons. Tem pessoas que têm dons de cura. Você sabe que o dom de cura serve mais o outro do que a própria pessoa que tem um dom? O maior beneficiado do dom que você tem é o outro. Então, quando a gente para e observa a perspectiva dos dons, a perspectiva da salvação, quando você vê sobre as provisões de Deus, se Deus libera uma provisão na tua vida, é porque Ele quer te tornar testemunha daquilo que Ele pode fazer. Se você ora a Deus por uma provisão, por exemplo, de um trabalho melhor, e você recebe esse trabalho melhor, Deus quer usar o teu testemunho para mostrar às outras pessoas quem Ele é. Então você entende, tudo que Deus dá é para compartilhar. Tudo que Deus te deu até aqui é para que você possa envolver outras pessoas no processo que leva ao conhecimento sobre Ele. E isso é o Evangelho. Isso é o básico do cristianismo. Lembra que o que eu estou falando para vocês aqui nessa manhã é o básico, é o fundamental, é o raiz. Então nós somos chamados a ser testemunhas vivas do sacrifício de Cristo e proclamar a sua morte e ressurreição até os confins da terra. Gente, a ceia do Senhor nos lembra que a fé não é para ser guardada, mas para ser compartilhada. E cada vez que nos aproximamos da mesa do Senhor, somos lembrados de nossa responsabilidade de anunciar a mensagem da cruz, de convidar as outras pessoas a experimentar também a graça transformadora que um dia nos alcançou. Então, irmãos, o que Deus está falando aqui, o que a palavra de Deus está te dizendo aqui, você lembra do que eu fiz para você, mas essa lembrança também te revela ou confirma que você também tem uma responsabilidade de anunciar aquilo que Cristo fez. Não é só lembrar aquilo que Cristo fez por mim, mas é lembrar, além disso, além de lembrar aquilo que Cristo fez por mim, é uma lembrança daquilo que Deus quer fazer através de mim. É o evangelho puro e simples, meus irmãos. Nessa manhã nós estamos falando aqui de um evangelho puro e simples. Então, meu irmão, não existe possibilidade de você viver a plenitude do evangelho se não viver a pregação do evangelho. E que nessa manhã, quando você for participar da ceia do Senhor, você, além de agradecê-lo por aquilo que Ele fez por você, agradeça também por aquilo que Ele fará através de você. Mas em último lugar, a ceia do Senhor também nos lembra que Jesus está vindo. Versículo 26 termina assim, ó: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá, meu irmão. A gente acabou de cantar aqui, Maranata. Ele virá. A ceia do Senhor aponta para o futuro, para a glória do retorno em Cristo Jesus. Não apenas olhamos para trás, para o sacrifício de Jesus, mas também olhamos para frente, na esperança de sua vinda. John Wesley declarou: o cristão deve estar sempre pronto para encontrar Jesus. Eu preciso te fazer essa pergunta: você está pronto para encontrar Jesus? Se Jesus voltasse nesse momento, se essa afirmação dita por Paulo, ou a promessa feita pelo próprio Cristo de que voltaria, se cumprisse nos próximos minutos, você está pronto para isso?
Ah, meu irmão, eu anseio por isso. Eu amo isso. Eu desejo isso. Eu quero ir para esse lugar que Ele preparou. E aí, quando eu leio a Bíblia está repleta de promessas sobre a volta de Jesus. Desde as palavras dos profetas do Antigo Testamento, as instruções dos apóstolos no Novo Testamento, nós vamos ouvir, falar, nós vamos ler sobre a promessa da vinda de Jesus. Então, o próprio Cristo prometeu. Em João 14:13, ele disse assim: quando eu for, olha o que Jesus disse, quando eu for, eu vou vos preparar lugar. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, e para onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu vir e nos levar com Ele. Ele prometeu vir e nos permitir que vivamos permanentemente ao lado dEle. E aonde Ele estiver, nós estaremos. Isso é o Evangelho, irmãos. A volta de Cristo é o cumprimento final de todas as promessas de Deus. E ela traz a plenitude deste plano de redenção, inaugurando um novo céu e uma nova terra, onde a justiça de Deus habitará para todos sempre. A expectativa da volta de Jesus é, portanto, uma esperança viva, que deve nos sustentar diante das provações e dos desafios dessa vida. Jesus está vindo, irmãos. Como os crentes da igreja primitiva, nós somos chamados a viver com os olhos fixos nesta promessa, certo de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse que faria. Então a volta de Jesus não é uma possibilidade distante. Irmãos, a volta de Jesus é uma certeza que deve moldar a nossa conduta e o nosso estilo de vida. Irmãos, Jesus está voltando. Aleluia. Mas a volta de Jesus representa algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês rapidamente. Primeiro, ela representa julgamento e redenção. Quando Jesus voltar, a Bíblia nos mostra que Ele virá como juiz de toda a terra. E aí eu vou ler com vocês um texto. Eu sempre lembro desse texto. Eu cito ele bastante vezes aqui nas nossas pregações. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Esse texto tem uma afirmação do apóstolo Paulo que diz que todos nós, eu, você, o irmão que está na tua direita, o irmão que está na sua esquerda, que está na sua frente, que está atrás de você, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Você sabe o que isso significa, irmãos? Olha o que o texto continua. Para que cada um, eu, você, seu irmão, cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou seja, por meio da igreja, por meio do corpo, o bem ou o mal. Gente, você entende a seriedade dessa afirmação do apóstolo Paulo? Aqui nós conseguimos nos esconder. Aqui é fácil se esconder, é fácil criar um personagem. É fácil colocar uma máscara. É fácil nessa vida, nesse mundo, é fácil ocultar coisas. Mas nada está oculto para Ele. Nós não temos máscaras diante dEle. Nós não temos como esconder coisas diante dEle. Deus não conhece personagens. Ele conhece pessoas. E nós vamos estar diante dele um dia. E ele vai olhar para nós, e nós para ele. E ali não vai haver desculpas.
não vai haver justificativas. Mas eu preciso que você entenda que é essa volta de Jesus que trará julgamento para aqueles que rejeitam a sua graça e redenção. Vai ser o dia mais triste. Mas para nós, salvos, para nós que entendemos a graça e a redenção, para nós que vivemos pela fé na obra de Cristo Jesus, vai ser o grande dia do nosso triunfo. Aquele que decidiu viver para a glória dele, aquele que decidiu se santificar, aquele que decidiu abraçar a causa de Cristo, aquele que recebeu essa mensagem sem reservas e decidiu viver conforme ela, vai ser o nosso grande dia, vai ser o dia do triunfo da igreja. Então a certeza do julgamento vindouro nos chama à santidade, nos faz um convite a um alinhamento espiritual, sabendo que as nossas vidas serão avaliadas diante do tribunal de Cristo, irmãos. Eu não sei se eu estou trazendo para você motivação ou desânimo, mas o que eu estou compartilhando com você é a palavra vinda dos céus. É o mais básico da vida cristã. E aí nós viveremos eternamente com o Pai. Esse segundo aspecto da vinda de Jesus é que nós viveremos eternamente com Jesus. E ali será uma experiência de plenitude e de alegrias indescritíveis, amados. Queridos, a Bíblia nos dá um vislumbre dessa realidade gloriosa. Um vislumbre. Uma breve perspectiva. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, João escreve assim sobre essa vida futura. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com a gente. Deus mesmo vai estar com a gente. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E toda morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor. E as primeiras obras já passaram. Isso que precisa nos moldar, esta alegria, essa certeza que precisa nos impulsionar. Viver com Jesus eternamente significa habitar em um lugar onde não haverá mais separação. Será um ambiente onde a presença de Deus será constante, visível e nunca mais sairemos dela. A nossa comunhão com Deus será plena, sem barreiras. E o conhecimento acerca dEle e como Ele é, será total, irmãos. Seu evangelho puro e simples. Amados irmãos, a ceia do Senhor nos mantém vigilantes, nos lembrando que a nossa esperança não é em coisas terrenas. Tudo passa. Tua casa vai passar. Teu carro vai passar. Os teus bens vão passar. Teu trabalho vai passar. Governos vão passar. Reinos vão passar. Impérios passam. Mas o que Deus tem para nós é algo que não vai passar. O que Deus tem para nós é algo que vai durar para todo e todo sempre. Oh, irmãos, cada vez que partimos esse pão e bebemos o cálice, nós proclamamos que Jesus está vindo. Então a ceia do Senhor nos lembra daquilo que Cristo fez por nós. A ceia do Senhor nos lembra que nós temos uma missão. A ceia do Senhor nos lembra que Jesus está vindo. Não é um ritual.
é uma verdade que nos relembra aquilo que somos, aquilo que nos move. É uma realidade que nos coloca de volta, sustentados nos princípios basilares do Evangelho. E a gente vai perceber que tem conversa que não vale a pena. Tem debates que não vale a pena. A gente vai perceber que tem divergências teológicas que não vale a pena. Mas o que vale a pena é ser tudo aquilo que Cristo espera que sejamos. Então, meu irmão, te convido nesse momento a se colocar em pé, porque nós vamos celebrar tudo isso que nós compartilhamos hoje pela manhã.